que é como uma palavra profética, sabe assim, aquela palavra para nos corrigir, para nos exortar e nos edificar, né? Que a palavra profética, a palavra de conhecimento, a palavra de revelação, ela tem essa proposta, né? É como se fosse um combo, né? É algo muito para nós desenvolvermos algumas ações com muita clareza dentro da vontade de Deus. E está em 1 Samuel, capítulo de número 30, onde a gente observa Davi, ele vai para a guerra junto com os filisteus, e quando ele volta, ele encontra a sua cidade destruída, sua casa roubada, sua mulher sequestrada, seus filhos sequestrados, seus bens todos roubados. E não apenas o deles, dele, mas de todos aqueles que estavam com ele, né? É algo como você voltar para casa e encontrar a sua casa incendiada e não ter notícia da sua esposa, seu esposo, seus filhos. Quer dizer, algo terrível. E ele fica sabendo que os inimigos haviam feito isso. E ele vai no encalço dos inimigos juntamente com seus soldados. E é interessante que eles já estavam cansados. Então, cansados, roubados, de certa forma abatidos, porém muito determinados a ir para resgatar aquilo que foi roubado deles. E nessa perseguição dos seus inimigos, o verso de número 11, o verso de número 12, há algo que chama a nossa atenção. Diz assim, que eles encontraram um egípcio no campo, trouxeram a Davi e deram-lhe água e comida. E um pedaço de bolo de figos prensados, 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Olha que coisa interessante. Eles estavam focados para buscar solução para o problema deles, que era resgatar o que havia sido roubado, tirado deles. Mas no meio dessa busca, eles encontraram alguém vivendo uma situação terrível, terrível. O que eles fazem? Eles param para ajudar alguém. É interessante, porque quando eu li esse texto ontem, mais uma vez, eu lembrei de Jesus. Jesus, ele sempre encontrava pessoas desesperadas quando ele estava caminhando rumo à cruz, rumo a uma cidade, rumo a cumprir uma missão. Mas ele sempre parava para ajudar aquele que estava caído, levantar, para ajudar aquele que estava cego a enxergar, para curar o surdo. Ele sempre estava atento à necessidade das pessoas e não apenas a cumprir a sua missão, alcançar o seu alvo. Uma coisa muito interessante, a gente observa isso em Jesus, ou seja, ele nunca estava ocupado demais, de maneira que não pudesse ajudar alguém que estava necessitado demais. Você observa Davi agindo da mesma forma. Todos aqueles que estavam com Davi estavam cansados, estavam angustiados, porque suas mulheres, seus filhos, seus bens tinham sido roubados, sequestrados, e eles estavam em busca de resgatar, mas eles param para ajudar alguém que está caído. Não sei se vocês lembram da parábola do bom samaritano. É a mesma coisa. O camarada estava indo para cumprir algo, mas ele vê alguém caído, ele ajuda esse alguém, ele cura esse alguém. E aqui a gente observa
que esse alguém era um egípcio, ou seja, era um estrangeiro. E eles param para ajudar esse estrangeiro, dar a eles pedaços de bolos, de figos prensados, bolos de uva. Gente, eles estavam no deserto, eles não estavam no supermercado, eles estavam no deserto. Ou seja, o que eles tinham era pouco, mas eles compartilham o pouco que ele tem com aquele que está caído. Sabe o que eu vejo aqui? A generosidade. A generosidade, ela atrai o favor de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo algo que está escrito lá no Salmo 126, o verso 5, que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Sabe quando você faz algo que a maioria das pessoas não fazem, os sacerdotes não fazem, os levitas não fazem, mas o samaritano faz. Que embora ele tenha necessidade, ele vê alguém com mais necessidade, ele compartilha aquilo que ele tem, ele para dar atenção. Ele para dar atenção. A alma generosa prosperará. Você já ouviu a gente falar esse versículo diversas vezes de Provérbios. Generosidade. Compartilhar o que temos. Ah, mas eu tenho tão pouco. É o que você tem. Faz com que provoque algo. E é o que aconteceu aqui no mundo espiritual. Aquele egípcio que agora Davi ajudou, ele direciona Davi e os seus soldados até onde estava todos os bens de Davi, as esposas de Davi, os filhos de Davi e de todos os seus soldados. Ele falou, não, eu estava daquele povo lá, eu levo vocês até eles. E a Bíblia diz que Davi foi até aonde estavam os amalequitas e derrotaram e resgatou tudo aquilo que fora roubado. Resgatou tudo. Muitas vezes nós estamos caminhando para buscar resposta, solução, para ver um emprego, para ir atrás de uma provisão, para pagar uma conta, e o mesmo, uma missão a fazer, sabe? Você está focado naquilo, mas de repente Deus coloca no nosso caminho uma oportunidade para a gente ajudar alguém. O que a gente tem que fazer? Parar. Ah, mas vai atrasar. Não tem problema. Ajudar, porque Deus está nesse negócio. Eu tenho certeza que hoje, ou ainda essa semana, você que de repente vai estar a caminho do seu trabalho, você que de repente vai estar a caminho de uma missão urgente, uma necessidade real, e você, tipo assim, não posso parar, não posso parar, não posso parar, mas Deus quer que você pare e seja o bom samaritano na vida daquela pessoa que vai estar caída. Porque, de repente, você vai estar levantando um anjo, de repente, você vai estar hospedando um anjo, de repente, você vai estar ajudando um anjo, e o anjo do Senhor vai operar de uma maneira poderosa na sua vida. Bondade, atenção, gentileza tem que fazer parte da vida daqueles que são de Deus. Davi tinha uma necessidade, o samaritano tinha uma necessidade. Eu e você temos uma necessidade, de repente uma urgência, mas existem pessoas que Deus permite que sejam colocadas no nosso caminho para que a gente possa servir essas pessoas, ajudar essas pessoas a se levantar. Pense nisso, porque Deus está nesse negócio. Quero orar por você nessa manhã. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença nessa manhã, te agradecemos pela sua instrução, porque cremos que o Senhor está apontando um caminho para nós, um caminho de solução, um caminho de resposta, um caminho de servir, porque é dando que se recebe. Então, nos ajude nesse dia e nesses dias a ter esse olhar de procura
de procurar alguém para ajudar, de procurar alguém para levantar, de procurar alguém para exercer a generosidade, o amor, dar atenção. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a tirar os olhos da nossa necessidade, das nossas urgências, dos nossos medos, e ajuda-nos a colocar os nossos olhos naquilo e naqueles que o Senhor tem colocado os seus, porque temos aprendido que quando nós nos importamos com aquilo que te importa, o Senhor se importa com aquilo que nos importa. Então vem, Senhor, vem com essa provisão nos nossos corações de amor ao próximo, de amor ao caído, para ajudá-lo, para curá-lo, para libertá-lo, para ouvi-lo e para dar uma direção a eles. Pai, eu oro, Senhor, por esse grupo, por esses lares aqui representados. Eu oro, Senhor, por todos aqueles pedidos que temos colocado diante do seu altar nesse tempo, essas vidas que estão enfermas, agora com esses quadros de dengue, Senhor, assolando muitas pessoas. Faço menção do Ney e de tantos outros que estão nos leitos, à procura de um leito hospitalar, à procura de um tratamento e não tem achado. Meu Deus, tem misericórdia. Obrigado pela vida do Arthur, pelo bom andamento que o Senhor tem dado, restauração da saúde dele. Ó Deus, continua a operar um milagre na vida dele, um milagre na vida da Sofia, um milagre na vida da Juliane e de cada uma dessas pessoas, ó Deus, que estão em recuperação. Nós oramos, ó Deus, por portas abertas, por provisão sobrenatural, nós oramos por restituição. Davi teve a restituição de tudo aquilo que foi roubado. Restitui, Senhor, tudo aquilo que foi roubado na vida dos teus filhos. Seja alegria, seja paz, seja unção, seja fé, seja coragem, seja ousadia. Restitui as finanças, restitui, ó Deus, restitui. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos generosos, a sermos pessoas que vai estar sempre semeando, porque só assim haverá expectativa de colheita. Ajuda-nos e nos abençoa. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém e amém e amém. Há um coach que eu achei interessante, que tem a ver um pouco com isso que a gente falou. Diz assim: a honra deve se tornar a sua semente antes de ser a sua colheita. Ou seja, a honra tem que ser algo praticado por mim antes de ser esperado por mim. Então, é algo bem interessante, né? Aí você vai ouvir aquela fala, não sei se foi de Jesus ou quem foi, né? A quem honra, honra, né? Então, essa deve ser a nossa... E a honra é uma semente, né? E quando você semeia isso, você colhe isso. Semeia generosidade, colhe prosperidade. E quem semeia com lágrima, ou seja, com custo, né, com dificuldade, volta com alegria nos lábios. Ok? Deus abençoe vocês. Se você quiser dar um salve aí, fique à vontade, em nome de Jesus.